Não adianta você querer que um cara que era seu garçom, que vai virar o gerente, que vai mandar em todo mundo, que ele fique um puta de um gerente na primeira semana. Pode ser que aconteça? Pode, mas esse cara tem que ter um tempo, ele tem que aprender. Os nossos funcionários têm os mesmos sonhos que a gente. Eles querem ter casa, eles querem viajar, eles querem trocar de carro, eles querem sair com a família deles. Sempre fui aquele cara que eu nunca chamei ninguém por apelido. Eu nunca brinquei, nunca fiz viagem com meus funcionários, nunca chamei ninguém pra ir na minha casa. Só que tudo que eu prometi pra esse cara, eu cumpri. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast. Hoje eu tenho um convidado massa, um convidado que vocês vão gostar demais e eu quero que ele se apresente aqui agora para você. Seja bem-vindo, Thiago Benedetti. Muito obrigado pelo convite. Agora a gente tem um pouquinho mais de intimidade, a gente viajou junto, eu pude conhecer você bem, né? E te falei várias coisas sobre o que eu acho de você agora. Você totalmente na minha cabeça, eu admiro o seu trabalho pra caramba. Obrigado, amigo. Somente por resultados, né? Eu acho que um bom trabalho você mede pelos resultados. E eu fiquei sabendo, de fato, eu vi muito resultado do seu trabalho, então eu sou fã do seu trabalho, né? Então, pra mim é uma gratidão estar aqui. Já gravamos um tempo atrás, mas foi à distância, né? Não foi um podcast assim. Meu nome é Thiago Benedetti. Eu sou proprietário da Smart Burger, eu tenho hamburgueria há 15 anos, então são 15 anos trabalhando nesse ramo de alimentação, que não é nada fácil, né? É muito difícil. Tenho também participação, sou um dos sócios da Beef Boutique, que hoje é um frigorífico que a gente entrega blend de hambúrguer para mais de 500 hamburguerias de São Paulo. Uau. A gente tem uma loja também de carne para churrasco, mas não é nosso forte, hoje a gente focou totalmente no hambúrguer. E faço parte do Burger Tour, que é o meu projeto mais desafiador, que são 5 donos de hamburguerias grandes de São Paulo, que há 4 anos viajam o Brasil e alguns lugares fora do Brasil, trabalhando no networking e falando um pouquinho principalmente de gestão. Nosso curso ele é muito voltado para gestão, que eu acho que é o que falta nas pessoas, donos de restaurante, hamburgueria, pizzaria, pastelaria. A gente tem muita vontade, mas a gente estuda pouco. Eu falo que o brasileiro ele é um cara que tem um tesão por empreender que é absurdo. Só que ele não se prepara, né? Ele só vai na emoção e ele empreende e ele vai aprendendo na dor durante o tempo que ele está lá. E muitos não resistem, né? Então, por isso que a gente quis falar um pouquinho dessa parte de gestão, tentar ajudar as pessoas. Thiago, eu tô lembrando desse podcast, mas eu quero te reconhecer aqui agora, publicamente, pela forma como você me recebeu há 2 ou 3 anos atrás, quando eu te mandei uma mensagem, você não me conhecia, eu te convidei para a gente gravar um podcast, você me atendeu ali super bem. E não só isso, a gente gravou um podcast que eu adorei gravar com você, mas de fato foi à distância, era online. Você me apresentou a galera do Burger Tour, através de você eu fiquei conhecendo o Júnior, entre outras pessoas. Mas teve muito mais do que isso, inclusive. Você começou a fazer esse trabalho de viajar pelo Brasil antes que eu, e era algo que eu sonhava. E naquele momento eu te perguntei, eu falei, pô, Thiago, como é que você começou fazendo esse trabalho? E aí você me contou sobre esse trabalho que você faz de forma brilhante no Burger Tour e ajuda tanto o mercado de restaurantes e principalmente de hamburgueria no Brasil. Então, quero te reconhecer, quero te agradecer e quero dizer que você me inspirou muito, amigo. Obrigado. A vida é isso, né? É inspirar e se inspirar, né? Eu acho que é isso que nos move, assim, cara. É legal. Mas, galera, você que me vê, eu fiz mais de 19 capitais no Brasil, a gente fez Buenos Aires também. Quero dizer aqui que um dos motivos pelo qual a gente começou foi ver o que o Thiago e o Burger Tour estavam fazendo. Isso trouxe para a gente ali uma boa expectativa do que a gente podia fazer também. Então, muita gente acha que fui eu que comecei isso no Brasil, mas na verdade não. Foi esse cara aqui que começou. Não sei se a gente começou, mas a gente tá fazendo bastante. Provavelmente deve ter outras pessoas que devem ter feito coisas parecidas.
Não sei. Parecido não, que a gente é um pouquinho fora da caixinha, assim. É um pouquinho não, muito, cara. Faltam 3 estados só que a gente não deu aula no Brasil. Uau! Só na ponta ali do Acre, ali, na pontinha que a gente não foi. O resto a gente foi em tudo já. Que legal, cara. Parabéns. E só quem vai é que sabe o quanto é desafiador, né, Thiago? O Brasil é um país continental de culturas muito diferentes. Totalmente diferentes, A gente tem um trampo e as pessoas não sabem, né? Você precisa vender ingresso, você precisa tá naquele lugar, então você precisa viajar, você precisa conseguir um lugar legal para fazer esse treinamento. A gente até tá conversando sobre isso. Eu acho que 80% das viagens para dar aula que a gente fez, a gente não ganhou R$1. A gente você não consegue ganhar. Essa é uma coisa que assim, a gente não cobra caro e a gente vai, se desloca, leva equipe, avião para todo mundo, hotel para todo mundo, mais organização. O Burger Tour a gente começou a ganhar dinheiro faz 2 anos, né? Nos 2 primeiros anos a gente não ganhava nada, praticamente. E essas viagens a gente não ganhou. Tem muita gente que fala assim, mas, pô, vocês fazem isso pelo dinheiro. A primeira coisa, todos nós do Burger Tour, graças a Deus e ao nosso trabalho, somos bem-sucedidos no nosso negócio. Né? Ser bem-sucedido é uma coisa muito... Né, vai de cada um, mas assim, o sucesso é uma coisa muito relativa. Sim. Mas nós temos um trabalho bem consistente. É subjetivo, mas na opinião de vocês... Por exemplo, se eu não tivesse o Burger Tour, eu perderia uma grana, óbvio, mas, cara, eu viveria super bem. O Júnior também, o Pedro também, os meninos também. Então, o Burger Tour a gente não faz só pela grana, eu não preciso, né? É um negócio legal. É muito pela cena, por amor ao negócio, entendeu? E aí, você fazendo uma coisa por amor, começou a ganhar dinheiro também. E aí fica melhor ainda, você tá fazendo um negócio que você gosta e tá te remunerando por isso. Mas a gente começou se ferrando pra caramba. A galera vem, pô, a gente queria, mó legal, vocês estão fazendo, a gente queria participar, você queria fazer um negócio assim. Cara, só que você tá preparado pra fazer o sem ganhar nada no começo? Fazer 18, 19 viagens em 6 meses, deixando sua família em casa pra não ganhar nada? Você tá preparado pra isso? Porque é isso, cara. A gente foi diminuindo as viagens porque nossa família tava começando a ficar maluca, né? A gente gosta de viajar. E assim, você vai para os lugares... Eu sempre falo para os meninos assim, a partir do momento que você está cobrando... Quando você dá informação grátis na internet, se dane, você fala o que você quiser. A partir do momento que você está cobrando alguma coisa de alguém, você tem que entregar. Tem que entregar. Você tem a obrigação de entregar. Concordo. Então, a gente está indo para um lugar e está cobrando de uma galera e às vezes R$1.000 faz muita falta para esse cara. Concordo. Então, eu não aceito que a gente não dê o nosso melhor quando a gente vai. E isso... é muito satisfatório, mas suga a nossa energia. Então, são 3, 4 dias de viagens intensos que a gente volta, assim, física e mentalmente acabado, porque a gente se doa ao máximo para tentar entregar para os caras o nosso melhor. Que legal que você tá falando isso, Thiago. A gente nunca tinha falado disso nós dois. Mas isso também acontece comigo. Apesar de me energizar, porque eu adoro estar entre as pessoas, olhar nos olhos das pessoas. Uma das coisas que eu mais escuto é, Marani, você me salvou na pandemia, era para eu ter fechado. Tenho certeza que vocês já escutaram isso muito também. Sim. Só que as pessoas não pensam isso, né? Geralmente eu chego na cidade quinta-feira, às vezes gravo podcast com a galera, às vezes vou visitar os meus clientes de consultoria, de mentoria. Eu faço questão. As pessoas acham que eu escolho os melhores restaurantes da cidade para visitar. É óbvio que eu adoro restaurante bom, mas eu quero estar com quem está comigo. Então eu visito os meus clientes, que são sempre prioridade, e depois eu, para aumentar o meu repertório, eu visito outros vários restaurantes da cidade. Mas eu cheguei quinta, e aí eu trabalho. Nessas visitas que eu faço, o que a galera quer me perguntar sobre o negócio dele, ou seja, eu estou trabalhando. Exato. É trabalho. É trabalho. E aí, segunda e terça, eu fico em pé das 7 da manhã às 8 ou 9 da noite. Porque eu dou aula nesses 2 dias. E aí, na quarta-feira, que é o dia de voltar para casa, eu tô esgotado. Quer ver lugares que eu presenciei, que aconteceu comigo com você, que você trabalhou sem ganhar nada? Em Chicago você trabalhou, porque várias pessoas te abordaram para tirar foto, para comercial do seu trabalho. Na Fispal, você deve ter trabalhado pra caramba, porque eu trabalhei muito. A cada corredor, alguém me parava para perguntar alguma coisa. Sim. Cara, eu não aceito não dar atenção. Eu dou atenção pra todo mundo. Sim. E você tá trabalhando, sem ganhar nada. Você trabalhando ali, você trabalhando totalmente por amor. Então a gente trabalha o tempo inteiro, cara. Não tem muito jeito. Você tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. Se você não for um cara disposto, nem tente fazer esse tipo de trabalho que você não vai aguentar de jeito nenhum. É bem cansativo. Como é que começou? Eu quero saber da Smart, mas eu quero explorar um pouquinho esse projeto desafiador que você trouxe, que é o Burger Tour, e que eu adoro o que vocês estão construindo. E admiro demais. Como é que começou essa ideia e o que você enxerga como contribuição para o mercado de hamburguerias, o que vocês fazem? Cara, começou que
E mais uma coisa, como é que você coloca algumas estrelas juntas e como é que você controla o ego dessa galera, né? É interessante. É o PSG, é o Real Madrid, porque a gente tá falando do PSG e do Real Madrid, da hamburgueria do Brasil, que pra mim tá entre as maiores... de qualidade, as maiores do mundo, né? O mercado de hambúrguer no Brasil, eu considero que é um mercado bastante maduro, bastante evoluído em relação à qualidade. Como é que você consegue fazer isso? Fala um pouquinho. O Júnior, os meninos brincam, eles falam que eu sou o CEO do Burger Tour. Porque na verdade, eu sou mais racional e eu acabo coordenando algumas coisas. E o Júnior brinca que eu sou o Guardiola. Que eu sou bom de enxergar quem é estrela e juntar e fazer esse elenco ficar harmônico. O Burger Tour começou 4 anos atrás. Eu, o Júnior, o Pedro e o Fih já dávamos aula na The Burger Store. The Burger Store fechou agora, mas era o reduto do hambúrguer em São Paulo. Era um lugar para as pessoas comprarem alguns produtos para hamburgueria e que tinham algumas aulas. A gente dava aula individual. E aí eu decidi dar uma aula fora de São Paulo. Porque São Paulo é minha zona de conforto. Toda aula que eu dava, eu lotava. Eu falei, quero dar fora de São Paulo. Fui dar uma aula em Curitiba, lotei a aula, foi legal. Quando eu voltei, eu falei, pô, quero me desafiar de novo, vou dar uma aula em Balneário do Camboriú. Falei com o menino de Balneário, e aí ele falou, pô, vem dar uma aula aqui. Eu falei, mas eu quero levar mais 2 amigos meus. Ele falou assim, quem que você quer levar? Eu quero levar o Júnior e o Pedro, pra dar uma aula nós 3. Ele falou assim, pô, pode vir. Nesse caminho, o Saulo falou, pô, quero ir também. Levei o Saulo, o Fih... Você fala do Júnior, pra quem ainda não conhece aqui, é o Júnior da Jones. Júnior da Jones e o Pedro da Pão com Carne. E aí, nesse caminho de indo pra lá, o Saulo, que é do Stella, falou, pô, eu queria ir com vocês também. Eu falei, cara, tudo bem, você é um cara que de números, você vai falar sobre essa parte de financeiro. E chegando no evento, o Fih, que é do Holy Burger do Forno, era patrocinador de pão, porque é dono da Casa do Padeiro também. E ele falou, pô, vocês não conseguem me colocar também? Porque eu sou um cara que fala de cozinha, ele falava de cozinha. Ele é cozinheiro. E nós 4, nenhum dos 4 fala de cozinha. E aí ele juntou, a gente deu aula em Balneário, voltou, foi um sucesso. Eu marquei em outras cidades, e aí a gente teve uma reunião com uma marca, com a Heinz. E aí eu tive uma reunião com a Heinz para falar sobre o Smart, que eles queriam fazer uma transição, eu usava Hellmann's, uma transição para Heinz. Aí eu falei, ó, essa transição de Hellmann's para Heinz é uma coisa mais complexa, eu acabei de sair da Hellmann's, eu não sei se eu quero fazer isso agora. Porém, eu tenho um grupo de 5 donos de hamburgueria que viajam o Brasil dando aula e que tá gravando para Netflix. A gente não tava gravando para Netflix ainda, mas eu vendi. E, cara, a gente fechou com a Heinz na segunda viagem. E a gente virou Heinz Burger Tour a partir da segunda viagem, com apoio de uma marca grande. E aí uma marca grande trouxe outra marca grande, trouxe outra marca grande, trouxe outra marca. E aí a gente foi profissionalizando, a gente começou sendo contratado, depois a gente passou a cuidar dessa parte de agenda. E aí foi assim que começou, lá atrás, a primeira coisa, vamos dar aula. E aí, depois disso, a gente começou a tentar sair um pouquinho da caixinha, né? O nosso propósito, que é o que a gente tenta fazer sempre, eu acho que é a nossa maior contribuição, é levar informação, né, de um jeito relativamente barato para as pessoas que não têm essa informação, essa parte de gestão, e melhorar principalmente o networking. O que a gente sempre tenta fazer em cada cidade que a gente vai é plantar uma sementinha do que a gente faz aqui em São Paulo, que é se ajudem, façam um grupo, se ajudem, comprem batata junto, conversem com a maquininha de cartão para fazer uma taxa para o grupo, fala com o iFood, fala com um fornecedor de alguma coisa, faz uma ação no dia do hambúrguer, todo mundo, fala com a galera, vamos todo mundo aqui, ninguém vai dar taxa grátis esse mês para todo mundo subir o ticket médio, entendeu? O Burger Tour, ele começou por causa de um grupo de WhatsApp de donos de hamburgueria de São Paulo que se ajudavam. Meu pão acabou, meu bacon acabou. Quanto você paga no bacon? Quem você compra bacon? É isso. Quanto mais a gente fala de hambúrguer, mais vende hambúrguer. E aí, quando o cara entra na sua casa, é cada um por si. Então é isso. Eu acho que o que a gente entrega é isso. A gente entrega informação, a gente melhora o networking, tenta que as pessoas tenham um networking entre elas. Porque as pessoas, normalmente, elas querem ter networking comigo. Só que eu falo assim, pô, você quer ter networking comigo? Beleza. Mas você já tem com o cara que tá do seu lado? O cara da sua cidade? Depois que você tiver com a sua cidade, com o seu estado, aí você vem falar comigo. Que legal. E eu já fiz isso de verdade, já fiquei puto. Tiago, é o cara que quer mudar o mundo, mas ele não arruma a cama dele. É isso, exatamente. Eu fico puto, eu falo mesmo, falo assim, cara, não vou te passar meu telefone, não entra no WhatsApp. Já conversa, mas é que aqui os caras são... Não importa, então você vai arrumar primeiro aí. Faz primeiro aí, fortalece a sua casa, aí depois a gente conversa. Eu acredito que você faça, é um cara muito autêntico, eu falo bastante, eu fico bem... Eu sou o cara que fala pro cara fechar o negócio. Eu sou o cara que fala... Você fala com o cara? Falo. Eu falei várias vezes. Esse negócio não é viável. Sim, eu falo, cara, eu já fechei 3. Eu falo assim, cara,
Se você continuar com esse negócio do jeito que tá, você vai só ter uma bola de neve e você não vai conseguir pagar. Agora, se você fechar agora, talvez você recue, fique 6, 7, 1 ano sem mexer com esse negócio e volte mais forte depois, né? Então, eu sou o cara sincero, cara. Eu não fico dando esperança de um cara que tá tipo, há 5 anos e não conseguiu ganhar dinheiro e a marca dele não vai. Cara... Thiago, como é que você olha para o mercado de burger no Brasil? Qual a sua visão dele? E aí, o que eu quero trazer aqui a gente teve uma mudança muito significativa nos últimos anos, falando principalmente de delivery. A gente teve uma popularização muito maior do delivery. A gente tem hoje um acesso muito grande a produtos de qualidade. Você tem o Beef Boutique e a gente antes olhava para hambúrguer há 10 anos atrás e você tinha um mercado onde quase todo hambúrguer era industrial. Você tinha ali o que algumas pessoas gostam de falar, podrão. E entre outros termos, tá? Mas esse mercado evoluiu de uma forma considerável. Hoje a gente tem burger de Wagyu, hoje a gente tem uma qualidade de cozinha, uma qualidade que impressiona quanto ao que era antes. Como é que você olha para esse mercado como um todo? Cara, assim, o mercado é muito difícil. Para você que está querendo abrir uma hamburgueria, pense muito antes de fazer, né? Não é fácil abrir uma hamburgueria hoje. Você só sobrevive hoje com uma marca forte. As marcas fortes, né, elas trabalham bem. Eu até falo que 2 coisas muito importantes para quem quer ter um negócio de alimentação. Trabalhe a sua marca e aprenda exatamente quem é seu público-alvo. Quando sabe quem é seu público, você consegue atacar ele de uma maneira mais assertiva. Então, se você montar um negócio igual a todos, sem trabalhar bem a marca, sem saber para quem você quer vender, a sua chance de morrer é muito grande. Né? O mercado é muito forte. Por quê? Porque as pessoas acham assim, meu burger é bom, então eu vou fazer uma hamburgueria. Cara, o hambúrguer bom hoje não te diferencia. É o que você falou, ingrediente... a gente está num momento de alta de ingredientes, entendeu? A gente tem todas as informações de como você faz um bom hambúrguer na internet, em cursos, e tem todos os ingredientes possíveis para fazer coisa boa. Não é o que te diferencia mais. A comida boa é obrigação para mim. Ficou acessível, né? Comida boa. O que antigamente não era. A comida, o sabor está em evolução. E aí, aonde que eu acho que é o diferencial para você ter um negócio de sucesso, que é relativo sucesso? Em hospitalidade. Isso a gente está em evolução. Eu acho que cada vez mais a gente tem atendimento ruim. Concordo. Porque tá difícil funcionar, tá difícil treinar e várias outras coisas. E quem arruma funcionário quer pagar mal. E aí o cara atende mal e você não treina. Eu acho que esse é a grande chave, assim, para você... É a oportunidade. É a oportunidade. Eu acho que a hospitalidade tá muito em alta, assim. Hoje, o sair para comer, principalmente para quem é 30 a mais... virou a grande diversão das pessoas. As pessoas, elas gostam muito de sair para comer com os amigos. Compartilhar aquele momento de alimentação. E aí, esse momento, você tem que pensar que você tem que entregar uma coisa muito especial para esse cara. Sim. Porque ele não tá indo se alimentar, ele tá indo se divertir, ele tá indo sair com os amigos dele, ele quer tornar aquele momento inesquecível. Isso é forte, hein? Se ele quer tornar não enche a barriga, né? Exato. Ele quer tornar esse momento inesquecível. E aí, a hospitalidade, o bom atendimento, né? Eles colocam a experiência que a pessoa teve lá em cima. Então, é por isso que eu foco muito nisso. Eu trabalho muito com a minha equipe, trabalho muito nas minhas aulas, eu falo muito sobre isso. E dá pra ver isso na sua marca, né? Ela é bastante particular. Bastante. Quando você vê ali um cardápio, você já sabe que é da Smart. Sim. Quando você vê uma pintura ali, um ambiente... Tô vendo um vídeo, eu já sei que eu tô na Smart. Nem sempre foi assim, foi uma coisa que eu aprendi na dor. Verdade. Eu aprendi na dor, e aí eu fui... trabalhando. O meu cunhado, eu tenho a sorte de ser meu cunhado, hoje que era meu amigo antes de ser meu cunhado, ele é um dos sócios do Holy Burger, que faz um dos melhores trabalhos de marca que eu conheço, e ele falou pra mim, assim, cara, o seu produto é muito bom, a sua casa é muito legal, mas seu trabalho de marca é muito fraco. Isso 8 anos atrás. E ele é foda. Ele falou assim, cara, eu falei, GB, você tá certo. Aí eu comecei. Trabalho a marca. E trabalho o amor pela cidade, a identidade com Osasco, né? Essa junção do povo de Osasco, com orgulho de comer uma hamburgueria de Osasco, que está entre as 10 melhores do Brasil, né, por rankings. Então, foi isso. Eu fui trazendo essa Você vai criando um storytelling também, né? Porra, aqui tem essência, aqui tem uma história. Você não precisa ir para São Paulo, você pode comer aqui em Osasco. Só que a história, ela existe para todo mundo que está aqui escutando o nosso podcast. Sim. Só que muitas vezes ele não consegue externalizar. Sim. Muitas vezes ele não consegue transformar isso em uma ferramenta de comunicação, você concorda? É que na verdade, muita gente quer fazer um storytelling
não genuíno. Forçado, eu acho que você tem que fazer uma coisa genuína. Você não precisa... Que nem tem a marca de sorvete lá que mentiu sobre as origens. Cara, quando você faz uma coisa que não é genuína, tem uma hora que fica difícil. Você não consegue mais inventar mentira. Eu concordo. Entendeu? Então, você tem que... Eu acho que você tem que ter o amor pela sua marca, você tem que se identificar com ela, você tem que mostrar isso para as pessoas, mas de uma maneira genuína, de uma coisa que realmente é ou aconteceu, entendeu? Sobre o seu negócio. Tiago, faz tanto sentido isso. Em 2018, a gente ganhou aqui na Fispal, em um torneio na Fispal, promovido pelo Ronaldo Aires. A gente ganhou como a melhor pizza de Minas Gerais. E a gente ficou entre as 20 melhores do Brasil. Pensa, isso era algo improvável para uma pizzaria do interior de Minas Gerais, em Sete Lagoas. Eu não tenho a menor dúvida que um dos mecanismos que nos fez ganhar como a melhor pizza não foi textura, sabor. Isso é óbvio que era bom, né? Senão a gente não ia chegar. Mas eu acredito muito que a gente ganhou porque tinha um momento em que você tinha que contar como você fez aquela pizza. Só que era mais voltado para contar sobre os ingredientes. Mas o que eu fiz foi criar um storytelling. E eu disse o porquê aquela pizza havia sido criada. E o nome dela é Nordestina Gourmet. Foi o nome que eu consegui em 2018. E aí eu conto da história de um amigo que é nordestino, e que passou por um desafio de saúde muito grande, e que eu criei essa pizza junto com o meu time, pensando, e aí eu dava os detalhes disso. E eu acredito que isso sensibilizou tantos jurados que estavam no momento e que viram que ali nessa pizza, além de ter cebola, além de ter carne de sol desfiada e queijo coalho, tinha um sentimento muito grande em relação à hospitalidade, ao cuidado e que tudo isso era genuíno. Sim. Então, muitas vezes a gente vai ganhar o nosso cliente pela sua história de vida, pela sua história de superação, no que você está trazendo sobre a Smart, é o orgulho de ser de Osasco. Porque muita gente quer sair de Osasco para vir comer em São Paulo. Afinal de contas, é quase aquele lance do santo de casa não faz milagre. É isso aí. E aí, como é que eu crio uma outra história para que isso faça sentido para as pessoas? E isso é genial. Quando você diz que hoje a gente só consegue brigar nesse mercado por marca, o cara que está surgindo agora, como é que ele faz uma marca forte? Cara, eu sei que é difícil. Difícil, é difícil. Trabalhar Instagram, trabalhar o boca a boca, tentar fazer eventos, tentar fazer collab, tentar fazer coisas legais, né? Você pega, tipo, o cara abriu... Tem um exemplo, tem um menino que é de Jundiaí, o Badaioca. Ele é aluno nosso. Tá. E ele, cara, ele entrou agora no mercado de Jundiaí de hamburguerias. Só que ele entrou muito, tipo, preparado pra trabalhar a marca dele. Então, tudo ele coloca a marca dele, tudo ele traz um cara, faz uma collab. Cara, se você fazer uma collab, você não vai ganhar dinheiro. Você faz uma collab pra você, pra galera ficar conhecendo. Olha, lembra aquele cara que fez uma collab? Ele levou o Adolfo do Role Pasta pra fazer comida com ele na frente da hamburgueria dele, entendeu? Então você vai lá no Smart, como eu trabalho marca? Eu mando todas as... Meu grafite tá da minha marca. Quando eu mando delivery, chega lá, tem um selinho, produto original da cidade de Oz. Né? Eu trabalho muito essa imagem, as referências da cidade na minha caixinha. O Instagram, eu brinco muito com a cidade. Então, são pequenos detalhes. Só que a gente tem que entender que trabalho de marca é longo prazo. É longo prazo. Não adianta você... Certeza. Porque eu abri, eu coloquei na revista, eu coloquei no jornal. Calma. Isso aí você não vai conseguir agora. Isso é um trabalho de marca. Sim, maturidade. Minha marca é forte, tem 15 anos. A Jones tem 8 anos. O Pão Carne tem 10 anos. Nenhuma começou com a marca forte no primeiro, segundo, terceiro ano. Sim. Isso é uma construção. O trabalho de marca é a sua marca aparecer o tempo inteiro de várias maneiras. No boca a boca, na internet, numa embalagem de delivery, em algum evento, em alguma collab, em coisas na cidade, entendeu? E a marca só fica forte porque ela resistiu ao tempo. Porque as pessoas entenderam o propósito daquela marca, compraram a ideia daquela marca, que muitas vezes tem muito a ver com o fundador, né? Para mim, propósito é essencial. Sim. Eu acho que quando você abre um negócio com propósito, a chance de você não cair na primeira dificuldade é muito maior. Eu queria muito
ter um lugar legal na minha cidade, virar uma referência na minha cidade, porque eu fiz faculdade fora de Osasco e eu sempre era o cara de Osasco. Osasco é lá, fica perto de Guarulhos? Cara, não tem nada a ver. Osasco é uma favela gigante, sabe aquela coisa do preconceito, do preconceito? Sim. E o preconceito das próprias pessoas de Osasco. De, não, vou comer lá em São Paulo, não vou comer aqui. E aí eu falei, cara, eu quero montar um negócio legal aqui. Eu quero virar um orgulho da minha cidade, desde o começo. Então, esse sempre foi o meu propósito. E isso fez eu não desistir quando eu quase quebrei, quando eu tive que fazer empréstimo, quando eu saí para estudar, quando eu... Minha loja quase quebrou no segundo pro terceiro ano. E aí foi tudo porque eu não tenho uma segunda chance. Eu quero fazer isso. Eu tenho o meu propósito. Então, quando você tem um propósito, as coisas são muito mais genuínas, né? Também. Eu acho bem interessante a gente ter... E aí, o propósito, não preciso falar qual que é... Cada um tem um propósito, mas tem um propósito para o que você está fazendo. Não faça uma coisa só porque está na moda. Porque isso é o que não dá certo. Vou abrir uma hamburgueria porque está na moda. Vou abrir uma hamburgueria porque, tem uma na rua da minha casa que vende muito. É difícil. É difícil. Aí fica difícil você competir. E quase sempre é o que acontece, porque a gente tem o cara que vai empreender por oportunidade e o cara por necessidade. E aí, quando o cara vai por necessidade, ele não tem esses cuidados que a gente está tratando, né? Quais os maiores problemas em todas essas viagens que você faz, Thiago? Tenho certeza que você já conversou com milhares e milhares de donos de hamburgueria. Cara, gestão, assim, precificação, por exemplo, as pessoas não têm ideia de como precifica. Eles tiram o quê? Do chapéu? Do concorrente? Do chapéu. Concorrente, tipo, vezes 2. Vou fazer aqui, eu vou ganhar 100%. Cara, eu falo assim, cara, você não vai ganhar 100%, cara. Isso daí é muito triste. Você fala assim, cara, você não vai ganhar 100%. Você tem que pagar funcionário, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar contador. E o que acontece muito? O cara começa numa hamburgueria, ele começa no fundo da casa dele. E aí, ele não tem custo. A casa é dele, é ele, a mulher e o filho que trabalha. Só que ele não pensa aonde ele quer chegar, ele só pensa onde ele está. E aí ele precifica como que sobra uma grana boa aqui. Só que aí o negócio dele vai crescendo, ele coloca 3, 4, 5 funcionários, vai para um ponto, ele continua cobrando o mesmo preço que ele cobrava na casa dele. Verdade. Aí ele vai o que ele faz? Começar a pagar imposto, porque antes ele não pagava. E aí, se ele aumenta muito o preço, ele perde a base dele de cliente. Se ele mantém o preço que ele estava na casa dele, ele não consegue pagar os custos. Então, a maioria dos caras é meio que isso, né? E aí outros entram nessa prostituição de preço, para mim, vender preço é uma coisa louca. Não é errado. Tem várias empresas que trabalham com preço. McDonald's, Burger King. Esses caras têm todo um estudo por cima de um trabalho de preço. Né? Nada um poder de escala muito grande, entendeu? Porque o cara compra um insumo muito mais barato do que o cara, não é verdade? Agora você com uma hamburgueria pequenininha no seu bairro, se você ficar vendendo por preço, porque sempre vai ter alguém que vai colocar um preço menor. E aí aquele cliente do preço, ele vai no preço menor, ele não está preocupado com qualidade. Então é uma coisa muito exaustiva. Você trabalhar por preço, trabalhar no volume o tempo inteiro, eu acho muito difícil. Não é para mim, assim, cara. Eu sempre trabalhei com qualidade. Então isso acontece muito. A galera que se prostitui muito por preço, que não sabe fazer essa parte de precificação, não tem ideia o que é um DRE, não tem ideia da curva ABC. Quanto eu gasto de bacon, de batata, de carne, os produtos mais importantes. Não tem ideia quanto que compra, não faz cotação para compra no primeiro lugar que vê, entendeu? Ou o cara que fica muito atrás do balcão, é aquele cara que, ao invés de, não, só eu sei fazer isso. E aí, em vez de ele ser um empresário estratégico, ele passa a metade do dia dele no mercado e a outra metade na chapa, né? E não tem problema no começo do negócio. Mas se você tem 5, 6, 7 funcionários, não faz sentido você passar a metade do dia no mercado e a outra metade na chapa. Né? Você tem que ser estratégico. A sua função como empresário é ser estratégico. Tiago, olha só. Você bateu numa coisa muito importante agora que vai gerar uma baita reflexão aqui pra galera. Há muito tempo eu falo que o cara precisa sair do operacional. E aí as pessoas começaram a entender isso de forma errada. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer aqui e a gente pensar juntos nisso. Olha só. Quando o cara tá começando, eu comecei assim, eu tinha 5 funcionários. Era eu, a minha mãe e 5 funcionários. E nesse momento, cara, por alguns anos, eu batia a massa da pizza e não deixava ninguém fazer isso. Na minha cabeça era, o cara vai me copiar, vai sair daqui e tal, não sei o quê. E ninguém sabe fazer tão bem feito quanto eu. E eu não sou cozinheiro, mas eu fazia uma massa top de linha. Naquele momento, quando faltava um funcionário, eu ficava no caixa. Quando faltava um funcionário na cozinha, na minha primeira semana eu perdi um pizzaiolo e apesar de eu não ser bom na cozinha, eu me virei, consegui trabalhar lá, eu e mais um cara, e a gente desembolou e eu conto isso com muito orgulho porque naquele dia a gente vendeu
70 pizzas e a gente conseguiu fazer, eu e mais um cara, e mandamos super bem. Mas ao longo do nosso trabalho e do nosso crescimento, se a gente não entender que eu preciso fazer um trabalho de liderança, eu preciso fazer um trabalho de gestão financeira e precificação, eu preciso fazer um trabalho de gestão de estoque, eu preciso comprar melhor, eu preciso olhar para a expansão, que é, preciso aumentar. Para onde eu vou? Eu tenho que olhar ponto. Ninguém vai fazer nenhum desses trabalhos por nós. Sim. Então, quando a gente fala que o cara precisa sair do operacional, eu quero deixar claro uma coisa. Não saia da sua hamburgueria, da sua pizzaria, do seu restaurante. Ele é o seu trabalho. Eu não quero que você vá para sua casa para ficar assistindo televisão e nem que você fique viajando todo o tempo. Não é sobre isso. Eu adorava ficar nas minhas pizzarias por um longo tempo. Mas o que eu quero dizer é, não faz o trabalho de caixa, não faz o trabalho de motoboy, não faz o trabalho... Porque quando você se coloca nesse lugar, eu costumo dar o exemplo, que é quando você entra no avião, Thiago, você vai viajar... semana que vem a trabalho, e aí de repente você, quando entrou no avião, o piloto tá servindo um cafezinho. Sim. E aí você fala, quem tá guiando esse avião? Quem tá comandando esse avião? Então a gente precisa entender, a minha visão, que a gente precisa fazer um trabalho operacional sim, mas a gente tem que entender que se a gente não fizer o trabalho estratégico, não tem ninguém para fazer por nós. Não adianta esperar isso do gerente, não adianta esperar isso do supervisor, porque eles vão fazer um trabalho de continuidade que a gente está fazendo estratégico. Então, eu vejo esse também como um grande erro, né? Na verdade, eu acho que aí é uma transição. Para mim, existem dois perfis de pessoas que têm negócio. O dono, que é meu pai, dono de negócio. O dono é aquele cara que, o meu também, que tem o seu valor, é o barriga no balcão, o cara que chega cedo e sai tarde, é o cara que gosta de ficar vendo, lavando alface, o cara que fica na cozinha vendo o que cada funcionário faz. Esse é o dono. E tem o empresário. Sim. O empresário é aquele cara que ele já coloca no custo o alface que o cara vai lavar errado e vai jogar. Isso aí tá no risco, tá no custo. O dono, ele se preocupa com cada alface. Tem o seu valor. Que legal isso. O empresário, ele se preocupa em como eu vou vender mais. Que ações que eu faço. Sim. Puta, eu vou perder um alface outro. Eu já precifiquei isso daí. Exato. Eu já pensei que isso aí pode acontecer, entendeu? Então eu não vou ficar me matando por isso. Não que não seja importante, mas eu sou muito mais importante em outras coisas. Muito mais. Eu preciso fazer network, eu preciso conhecer pessoas do mercado, eu preciso conversar com pessoas do mercado, eu preciso estar na FISPAL, eu preciso estar em Chicago, entendeu? eu preciso estar em Nova York. Fornecedores novos, eu preciso desenvolver fornecedor. Então, essa transição de dono para empresário não é tão simples. Tem caras enormes que não conseguem fazer isso. Eu conheço caras gigantes que vendem muito e o cara não consegue viajar um fim de semana com a família. Fala assim, cara, não tem como. Eu falo, mas cara, você vende isso, você tem tanto tempo de empresa, você ainda não consegue sair 3 dias. Cara, pra mim não faz sentido, entendeu? É uma coisa... E aí é aquilo, você tem que confiar no gerente, pô. Você tem que... E você vai colocar um gerente para o seu negócio e você vai cercar esse gerente de coisas que você... confira se ele está fazendo um trabalho bem feito. Como é que você faz essa transição, Thiago? Como é que você fez essa transição? Isso tem mais a ver com a mentalidade? Tem mais a ver com a mentalidade. Eu sempre fui esse cara, e meu pai até hoje, ele conversa comigo e ele fala assim, você tá fogo, tá viajando pra caramba, parabéns. Mas quem fica na loja lá? Eu falei, pai, eu tenho 4, né? Mesmo que fosse, se eu falasse que sou eu só fico em uma, não fico nas outras 3. Não tem como. E aí, o meu primeiro gerente tá comigo até hoje. Isso é legal, né? Se eu tenho 4 lojas, se eu tenho 4 negócios, enfim, eu não consigo me dividir em 4 pessoas. Então, não tem como então de alguma forma, eu tenho que criar. Entendeu? Não tem jeito. E aí, o meu primeiro gerente tá comigo até hoje. Ele é o Thiago, ele é meu braço direito e esquerdo. São 15 anos comigo. Esse cara, essa paz que eu tenho, eu devo muito ao Thiago. E foi um cara, porque assim, a gente tem que entender o negócio, né? Pessoal, quando você vai ter o seu primeiro gerente, quando você vai ter um gerente, um cara que é da sua equipe, pensa que esse cara, hoje, ele é o garçom. Amanhã ele é gerente. Sim. Pra ele é muito difícil também. Muito. Entendeu? Não adianta você querer que um cara que era seu garçom, que vai virar o gerente, que vai mandar em todo mundo, que ele fique um puta de um gerente na primeira semana. Pode ser que aconteça? Pode, mas esse cara tem que ter um tempo, ele tem que aprender que tipo de gerente ele vai ser, e você tem que ensinar como você quer. Então, esse é um processo. Meu gerente, no começo, ele só batia, e aí as pessoas faziam as coisas pra prejudicar ele. Hoje ele é um cara foda, fenomenal. Ele tava na Espanha, eu dei uma viagem pra ele de 15 dias pra Europa. Porque ele merece por tudo que ele faz pra mim, entendeu? Por tudo que ele fez por todos esses anos. Tá comigo desde os 19 anos de idade. E foi um cara que hoje ele é respeitado no restaurante, assim, de um jeito. Ele chega lá, o Thiago é tipo Deus. Porque ele é aquele gerente que ele...
as pessoas respeitam porque ele tem muita propriedade no que ele faz. Então, toda essa parte operacional, eu não preciso falar nada para ele. Ele me deixa para cuidar só do estratégico. Porque tudo ele é aquele cara que não me traz problema. Chega para ele, resolve e me comunica. Ele resolve e me comunica. Esse é o gerente. Só que esse cara, você não consegue de um dia para noite. Você não consegue. Você tem que treinou treinar esse cara, né? E você tem que confiar. O que as pessoas fazem, né? Acontece muito. O cara vai lá e coloca lá, a partir de hoje você é meu gerente. E aí, tudo que você vê de errado, você passa por cima do seu gerente. E você dá bronca numa pessoa. Cara, eu não dou bronca em ninguém. Eu só dou bronca no Thiago. Sim. Ele sabe. Tudo que acontece de errado no Smart é culpa dele pra mim. Só que tudo que acontece certo é parabéns pra ele. Ele tem total autonomia. Sim. Então, eu não quero saber quem fez. A culpa é dele. Então, ele tem que ter a equipe dele na mão. Eu nunca passei por cima do Thiago. Eu não passo por cima do Thiago. Por nada. Nem quando minha mulher trabalhava comigo, era o Thiago que dava ordem nela, eu não passava por cima por nada. Aí você consegue dar autonomia pra esse cara te deixar descansar. Ô, Thiago, isso conecta demais com o nosso último episódio que eu fiz com o Júnior. Ele tava falando um pouco como ele lida com o time dele e o quanto os caras respeitam ele e a Aline. Quando você me traz isso, veja, existe uma hierarquia na Smart. E essa hierarquia é você, depois o Thiago, depois os colaboradores. Muitas vezes, se você atropela o Thiago, ele se sente desvalorizado, ele se sente, muitas vezes, atropelado, muitas vezes... Mas você sabe que, é bom que você citou isso daí, o Júnior, ele fez essa transição mais rápido, de empresário. A Aline demorou. A Aline demorou pra largar o osso. A Aline... Ele contou porque mesmo. eu converso... Pô, um dos meus melhores amigos. Sim. Meu companheiro de quarto no Burger Tour. Então, eu ajudei muito eles no começo, nessa parte de escala de funcionário. E a Aline demorou muito pra ela, porque ela é uma máquina de trabalho, Aline. E ela demorou muito pra confiar que as pessoas conseguiriam fazer o mesmo que ela. E até hoje eles não largam muito osso, eles estão sempre na operação, não fazendo, mas sempre ali coordenando e tal. Então, o Júnior teve essa transição rápida, ele entendeu que ele precisa ser estratégico, entendeu que ele é muito bom no marketing, na estratégia, pensando. A Aline demorou mais. A Aline hoje, ela entendeu, mas ela demorou. E é o que acontece, né? São dois gigantes, gigantes. Os caras vendem uma fortuna por mês, e mesmo assim o cara... às vezes demora para poder fazer essa transição. É legal citar esse exemplo, né? Não é tão simples, não é tão simples. E o que eu estava trazendo aqui mais é essa relação de trazer o funcionário e entender que não é só sobre dinheiro. Sim. Não é só sobre, porra, passou o mês, eu tô aqui te pagando. Não. Vem cá, eu vou te ensinar, vou te passar o que eu aprendi, eu vou te proporcionar uma viagem, eu vou te proporcionar uma coisa que você curte. Porque a gente reclama muito da mão de obra, todos nós. Pô, Thiago, eu fechei o ano passado nos meus restaurantes com 70 funcionários. 70 funcionários é gente demais. E muitas vezes a gente não consegue dar a atenção devida, a atenção que eles queriam, a atenção que eles precisam. Mas se a gente não tiver um escopo de trabalho voltado a ter a disponibilidade para esses caras, como é que a gente quer que eles sejam bons? Cara, é assim, ó. Primeira coisa que a gente não pode esquecer, os nossos funcionários têm os mesmos sonhos que a gente. Eles querem ter casa, eles querem viajar, eles querem trocar de carro, eles querem sair com a família deles. Então, se você não der uma condição decente pra esse cara... Porra, eu fiquei mó feliz. Meu gerente voltou de férias ontem. Em 30 dias, ele fez 3 viagens. Uma pra Europa, uma pro Nordeste e outra pro interior de São Paulo. Eu sei que a galera já vai mandar aqui, ó. Porra, não tem vaga lá na Smart, não. Cara, só que assim... 15 anos comigo. Lado, né, 15 anos comigo. Então, a gente começa no nosso negócio, você não consegue pagar muito pra quem tá começando. É verdade. Só que quando você vai entendendo que esse cara se identifica com você, esse cara veste sua camisa, você tem que valorizar esse cara. Eu sou o cara que eu chego pro Thiago e falo assim, Thiago, eu acho que tal cara tá trabalhando bem. Manda pra contabilidade mensagem, aumenta o salário dele. Se o cara me pedir. Porque, cara... Você não pode perder um cara desse. Ele é um cara que tá vestindo a sua camisa. Sim. Você tem que valorizar. Esse cara tem que se sentir valorizado. E valorização, pra mim, cara, ele quer ser bem remunerado. Por mais que eu tento fazer várias outras coisas, tem benefícios, tem sala de descanso, tem mesa de bilhar, eu não faço hora extra, não esfolo ninguém. Mas no final,
a valorização financeira... Eu concordo. Ajuda muito, entendeu? Não adianta, pra mim, aquele cara que... É que as outras coisas são plus, né? Sim. E esse é o básico. Mas não adianta porque você... o cara tem que pagar a conta. Tem cara que, tipo assim, que vai lá e dá caixa de bombom e abraça e faz churrasco, mas o salário é uma merreca, entendeu? Então, você pode dar esse plus. Mas, cara, o primeiro tem que ser o salário, tem que ser decente. Básico, né? Entendeu? Então, não adianta você... Se você não pagar bem dentro do seu mercado, cara, todo esse plus não segura ninguém. Eu concordo. Né? Então, pra mim, é uma relação... A primeira relação que você tem com o seu funcionário é a de honestidade e verdade. Ó, quando a gente conversou, quando você entrou, eu prometi que eu ia te pagar tanto se você fizesse tanto. Então, eu tô te pagando, tá aqui, ó. Isso aqui você não pode deixar faltar pro cara. Né? Então, a gente é muito honesto. Eu já conversei com o funcionário assim, Thiago, pô, tem que aumentar mais. Eu falei assim, cara, eu não consigo te aumentar mais por causa disso, mas... Nossa venda melhorou, tal, pode contar comigo. E aí, o cara nem espera, ó, a partir do mês que vem você tem tanto de aumento que a gente combinou lá atrás, não combinou? Sim. Eu fui honesto com você, falei que naquela época não podia. Sim. A gente pode, acho que nosso negócio tá bem melhor. Né? Então, sempre assim, meus meninos do delivery, pô, as meninas do salão ganham caixinha, a gente não ganha nenhuma bonificação. Peraí, vamos rever isso daí? Então, vamos fazer assim, ó, toda entrega vocês vão ganhar tanto por entrega. E aí a gente faz uma caixinha pro delivery. Então, a gente vai tentando, de alguma maneira... melhorar as condições, principalmente financeiras. Porque aí, quando você entrega simplesmente um momento de satisfação para esse cara, nem sempre é o que todo mundo quer. Não é todo mundo que quer um churrasco com um pagode até 3 horas da manhã. Às vezes, para esse cara, não é satisfação dele. Para um tipo de funcionário é, para outro não. Agora, quando você dá na mão dele o dinheiro, ele escolhe como ele vai se satisfazer melhor. É verdade. Ele tem o poder de como para se satisfazer. Para participar de um churrasco, ou para ficar com a casa dele, ou para comprar uma TV nova para a família dele. E você falou ali, Thiago... É que para você já é algo genuíno, já é algo que você trata com super naturalidade, mas qualidade de um bom líder. Tem 2 coisas que eu observo em todas as lideranças que são bem-sucedidas. Um bom líder precisa ser justo e confiável. Sim. Se você é justo e confiável, se o seu funcionário acredita que você é um cara justo e confiável, ele tem uma chance de permanecer do seu lado muito mais tempo. Porque ele acredita no que você faz, admira o que você faz e ele se sente seguro. Então, faz muito sentido pensar que o líder, o cara que vai conseguir fazer uma boa liderança não é o líder bonzinho. Não. É o cara justo e confiável. Eu sempre fui aquele cara que eu nunca chamei ninguém por apelido. Eu nunca brinquei, nunca fiz viagem com meus funcionários, nunca chamei ninguém para ir na minha casa. Só que tudo que eu prometi para esse cara, eu cumpri. Eu sempre fui honesto e transparente. Desde o primeiro dia que o cara entrou, eu falei assim, ó, aqui é assim, 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 se você for assim, você vai ser remunerado, se você for assim... Eu sempre fui um cara justo. Ao mesmo tempo que eu nunca abracei no funcionário, eu nunca na minha vida gritei com o funcionário. Eu nunca gritei, nunca. Eu acho que não muda nada no aprendizado desse cara se eu falar mais alto. Não mesmo. Se eu tô falando nesse tom, eu consigo passar para ele. E para mim, o grande líder de equipe é aquele cara que a cozinha tá um caos, ele entra na cozinha e fala assim, gente, presta atenção, vamos resolver aqui. Tal, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Ele vai lá na situação, ele organiza, e aí no outro dia, ele chama a galera e fala assim, ó, gente, eu acho que a gente errou aqui. A gente errou aqui. Agora aquele cara que entra gritando, ei, porra, tá errado, pega essa comanda aqui. Pra mim, esse cara não resolve nada. Pra mim... E aí, é uma conversa que agora eu não tenho mais, que agora quem conversa é o Thiago, que meus funcionários não sou mais eu. Mas porque eu tenho um monte de gerente, quando eu tinha essa transição de funcionário pra gerente, os meus gerentes, né, que eu nunca contratei um gerente de fora. A gente sempre sabe quem vai ser o próximo gerente. Sim. Que é aquele cara que já é subgerente. Esse cara vai ser o próximo gerente. E aí a gente tem uma conversa com ele, assim, ó, Renato, a partir de amanhã você vai ser gerente. O tipo de gerente que você vai ser é você que vai fazer, não sou eu. Porém, para mim, o que funciona melhor é quando você é respeitado porque você tem propriedade no que você faz e no que você fala. Porque a partir do momento que você é gerente, eu vou te cobrar. E aí a equipe sabe que eu vou te cobrar. E se você não for respeitado pelo que você faz, eles vão fazer coisas de propósito para eu te cobrar. É verdade. Então tenha a sua equipe na mão, faça com que ela seja respeitada. O Thiago hoje é um cara que chega e fala assim, gente, eu preciso que você trabalhe amanhã, é você e você. O cara fala assim, Thiago, pode deixar que a gente vai. Porque eles confiam no meu gerente. Eles respeitam o meu gerente. É uma coisa que ele conquistou. Agora, se é um cara que faz as coisas, amanhã você vem, porque você não vier... O cara não vem, o cara falta, o cara faz de qualquer jeito. Ele fala assim, eu sei que se eu fizer isso aqui, se eu quebrar esse copo aqui, o Thiago, dono,
vai crucificar o Thiago gerente. Então ele faz de propósito. Sim. Então não é assim. Então, para mim, o bom gerente é aquele cara que ele é respeitado. E não que amedronta a equipe, que tenha medo, entendeu? É aquele cara que, quando a situação tá difícil, o cara fala assim, Thiago, não consigo. Deixa comigo. Eu vou te mostrar como faz. Faz, no outro dia ele vai lá, e aí ele corrige, ele dá bronca, sem gritar, entendeu? Por respeito. Então, é assim que eu treinei a minha equipe, eu treinei o Thiago. Porque quando a gente começou a empresa, era eu e meu pai. Meu pai é um cara que veio da construção civil. Eu não sabia disso. Sim, meu pai não sabia nada de restaurante, só que ele era o dono, muito dono. Aquele cara que parafusou tudo, que pintou tudo, que construiu tudo com a unha. É aquele cara que sabe o valor de cada coisinha que a gente colocou no restaurante. Sabe exatamente quanto a gente gastou em cada coisa, é meu pai. Só que isso é uma qualidade, e ele tinha um problema, que era um cara que veio da construção civil. Tava todo mundo no grito. Primeiro dia que eu vi ele gritando com o funcionário, eu falei assim, pai, vem aqui, entra no escritório comigo aqui. Eu falei assim, ó, hoje em dia não é mais como antigamente. Se você ficar gritando com todo mundo, a gente vai perder todas as funções que tem, montar um monte de processo. E aí foi uma coisa que ele falou assim, ó, a partir de hoje, eu não lido com o funcionário é com você. Deixa comigo. Meu pai nunca mandou ninguém embora, eu mandei todo mundo embora, fui eu. E eu contratei todo mundo no começo, porque não era uma coisa que... Ele estava desatualizado em como tratar pessoas. Cara, mas que legal que vocês conseguiram fazer. Na verdade, você está dando uma aula de liderança muito foda aqui pra gente. Mas olha só, eu entendo então que o meu pai é um cara bom de números, eu entendo que o meu pai é um cara bom de organização espacial. Pô, pelo perfil comportamental aí, ele é um cara... estável, né? Ele é planejador ali. Ele é o cara dono da moda antiga. Exato. Ele é o cara dono igual o seu pai, igual os pais de todo Mas aí mundo. você divide o escopo e fala, pai, aqui você não é tão bom não, deixa que eu assumo. E na maioria das vezes, quando a gente vê as pessoas tentando empreender em família e não conseguem, ou tem uma grande dificuldade, muito conflito, é porque não conseguem separar isso. E aí é muito engraçado que assim, meu pai é aquele cara coração, aquele cara que chegava, tava bravo, ele gritava, ele ficava bravo, quando tava feliz, ele abraçava todo mundo, ele fazia almoço. Eu vou fazer o almoço pra equipe hoje. E aí ele brincava, ele falou assim, vocês sabem que eu sou o bravão? Só que quem manda embora aqui é o Thiago, tá? Ele é todo calmo, mas quando ele chama na sala dele, pau, ele manda embora. Porque eu não dou muitas chances, cara. Porque se eu sou um cara muito verdadeiro, muito sincero, e eu combinei com você, olha, você vai entrar aqui, você vai fazer isso, se você fizer isso, eu vou te pagar isso. Se você não faz sua parte, tchau. Entendeu? Eu mandava embora assim, ó, cara, é o seguinte, a gente combinou isso, não combinou? Você não cumpriu o que a gente combinou. Então, eu acho que não faz mais sentido você continuar aqui. E aí, eu demitia, e eu sempre fui assim. E eu ensinei o Thiago, meu gerente, a fazer desse jeito. Então, meu pai era muito enérgico, não mandava ninguém embora. Eu sou aquele cara flat, eu sou sempre assim, eu sou sempre desse jeito, cara. Eu dou bronca e comemoro as coisas dessa mesma energia. Porque eu acho que grito e do bem e do mal, pra mim, não muda nada, né? Na relação que a gente tem de dono e funcionário. É verdade. E aí eu sou o cara que contrata e manda embora nesse mesmo tom. Então as pessoas, quando eu chegava na minha sala, as pessoas sabiam que eu ia ser mandado embora. Mas ele já sabia que você ia mandado embora porque ele não estava cumprindo o combinado. Porque eu fui transparente desde o começo. Eu falei para ele, se você cumprir a sua parte, eu cumpro a minha parte. Se você não cumprir a sua parte, tchau. Não era surpresa para ninguém, então. Entendeu? E eu costumo dizer isso, Thiago, eu acredito nisso, né? Se a gente tá mandando embora e dispensando e é uma surpresa para o funcionário, e que eventualmente vai acontecer, mas tá errado. Errado, porque esse cara tem que ser avisado. Fez errado, ó, você tá fazendo errado. Exato. Fez errado. Ó, você tá fazendo errado. Você tá fazendo errado. E a gente tem que mostrar o caminho de como é que ele não passa por isso, né? É isso que eu treinei, é isso que eu fiz e é isso que eu treinei o Thiago. Thiago, o cara fez errado, avisa que ele tá fazendo errado. Isso. E ensina. Tá fazendo errado, tem que fazer assim. Tá fazendo errado, tem que fazer assim. Quando ele foi mandado embora, não é uma surpresa. Você já sabia, cara. Eu já sabia. É aquela hora que ele fala assim, puta, cara, de novo eu fiz errado, você mandado embora. Né, entendeu? Então é meio que isso, você tem que ir corrigindo no processo, né? Você não pode chegar do nada e falar assim, tchau, vou te mandar embora. A não ser que seja uma coisa, tipo, o cara... Já aconteceu de um cara sair na porrada e dar paulada no outro. Porra, aí foi mandado embora. Aí aconteceu no meu também. Aí não é que é surpresa, aí vai não acontecer. Sim. Mas quando é uma coisa... coisas mais graves, como um roubo, um furto dentro do restaurante. Porque a gente não tem segunda chance. O que a gente tem que entender, as pessoas têm... Primeiro, as pessoas têm velocidade de aprendizado diferente. Verdade. Tem gente que pega muito rápido, tem gente que pega devagar. E aí você tem que entender, esse cara, ele demora mais para aprender. Porém, ele é útil para mim? Ele consegue, por exemplo, numa produção, ser um cara que não é rápido, mas ele é contínuo. Né? Então é você entender o perfil desse cara. Não adianta você querer que as pessoas cumpram funções que às vezes
Não é que ela não é capaz, mas não é dela. Igual você. Eu não sou bom em uma coisa. Então, uma qualidade de um bom gestor é enxergar para mim é assim, o cara tem que ter disposição para trabalhar. Se ele for safado, para mim, ele não tem vez. Se ele for um cara malandro, eu odeio o cara malandro. Eu odeio essa qualidade do jeitinho brasileiro. Odeio. Eu odeio a gente lá fora ser visto como malandro. Para mim, cara, não é uma qualidade. Aquele cara que dá um jeitinho para tudo. Para mim, isso daí, eu prefiro muito mais o jeito europeu de ser. Como você é reconhecido no jeito, aquele jeito europeu, correto, alemão, suíço, sueco, sabe? Do que o brasileiro que é um malandro, jeitinho. Então, o cara é malandro, pra mim, ele não tem vez. Se ele tem disposição e tem vontade de aprender, vem comigo. Isso faz parte da cultura organizacional, né? Vem comigo. As pessoas já sabem que você é assim, já sabem que não é bem visto isso, e aí as pessoas não agem assim. Exato. Como quando, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, e aí você não vê o brasileiro bagunçando lá fora. Por quê? Porque não dá para bagunçar. Bagunçou, vai embora pro seu país, vai fazer bagunça lá fora, né? Então, isso tem muito a ver com a cultura da sua empresa. Sim. Que é, o cara pode estar habituado a fazer isso em outros lugares. Chegou a entender que a sua casa funciona assim, ele só vai ficar se ele se comportar. E aí você entender, cara, esse cara ele é mais rápido, ele serve para essa função da chapa. Esse cara, ele não é um cara que consegue trabalhar rápido, mas ele serve para a função de produção, ele serve para a função de... Ele é um cara que não é rápido, mas ele atende no atendimento, ele é foda, coloca ele para atender. Sim. É um cara muito bom de conversar com as pessoas, né? E isso é uma qualidade, para mim, a grande qualidade de um bom gestor é como ele lida com pessoas. Para mim, você pergunta, o que é um bom gestor para você? Qual que é a maior qualidade do bom gestor? Como ele lida com pessoas. Porque tudo no nosso negócio são pessoas. Funcionários, clientes, fornecedores. E aí, como você tem essa habilidade de lidar com eles, te torna, para mim, um bom gestor. E aí, você enxergar a qualidade das pessoas e em que função você consegue colocar. Né? A gente é muito assim, chegou um menino lá, falou assim, Thiago, e aí? O Thiago fala assim, puta, esse cara aqui, ele... Pra cozinha ele não serve, Thiago, pra chapa. Mas ele é bom para atendimento. Ele é um cara que tem... Ele é bom de conversar, ele é bom de vendas, né? Ele é bom de uma venda ativa de vendas. E aí a gente enxergar. Ah, não é bom para nada. Aí, cara, não faz sentido de estar, entendeu? É você entender. Eu só pego o cara cabaço. Eu gosto de gente que nunca trabalhou, que no começo de carreira. Eu também. E a gente molda no nosso sempre negócio. Contratei. Hoje, quando a gente olha na nossa empresa de consultoria, o meu head comercial começou como estagiário. A minha head de sucesso do cliente começou como estagiária. E a gente... É um perfil, tanto nos restaurantes quanto na empresa de consultoria, pega o cara lá atrás, ensina o que precisa ensinar e, óbvio, a gente precisa fazer um mix disso. Sim. Em um momento ou outro a gente vai trazer gente de mercado para ganhar corpo e até velocidade, porque demora para treinar. Se eu falo que esse cara hoje é head comercial, ele entrou há 4 anos atrás. Então, a gente demora um tempo para treinar. Mas eu também curto muito esse lance de pegar a pessoa ali no início e desenvolver. Galera, chegamos no final aqui, passou voando. Eu já tinha mais uma porrada de perguntas aqui para o Thiago. Eu quero que o Thiago deixe o Instagram dele para que você passe a seguir agora o Thiago, as empresas do Thiago, o Burger Tour. E tem uma outra coisa, o Thiago é meu convidado para fazer uma palestra no evento nacional do ano que vem. Cara, já vou travar a data desse cara. Porque é um negócio muito legal. Eu até brinquei com ele, falei assim, olha a mensagem aqui, Maranhão. Ele sempre me convida e eu nunca consigo ir, cara. É impressionante que a nossa agenda não bate. E eu fico frustrado, porque o Júnior foi e falou assim, cara, olha o evento que foda, e sempre eu tô em algum lugar. E eu falo assim, puta, Maranhão, eu não consigo, porque eu tô nesse lugar. É muito... Né? O último evento, o Júnior falou super bem. Eu falei, cara, eu não consigo, porque eu tô em tal lugar, né? Ele já falou, não, vamos travar já pro ano que vem, vamos travar, gente, vamos travar. Porque eu quero muito estar. Eu tô aqui, de verdade, pela segunda vez... Porque eu virei fã do Maranhão e do trabalho dele. Eu virei fã. Amigo. E agora eu sou aquele fã que começa a indicar para as pessoas, né? Porque ele realmente faz um bom trabalho. Ele realmente, eu sou muito amigo de pessoas que são out dele, né? E aí eu conversei com eles e falei assim, cara, e aí? Cara, faz 3 anos que eu tô no out e pra mim foi muito foda. Eu viajei pra Chicago com uns 5, 6 outs, e em conversas informais, né? Eu vi o quanto eles são satisfeitos com o trabalho. Eu conversei com o Vitor pra caramba. O Netão já é meu amigão, esse daí não... Como é o nome do menino que tem um restaurante à beira-mar, que tava com a gente lá em Chicago? O Alfonso, o Gaúcho. O Gaúcho, ele falou assim, Thiago, eu faturava 100 mil. Hoje eu faturo $500 000. É isso. Desculpa falar números dos outros aqui, mas
É um Não, cara tá que tudo deve bem. pra caramba você, cara. Ele falou bem de você. E eu não perguntei nada, ele simplesmente falou. Ele simplesmente... Ele contou a história dele pra mim, foi super legal. Sim. E aí ele falou assim, que ele queria sair do DDR. Ele falou assim, não, você não vai sair. Eu não deixei. Você vai ficar aqui. Sim. Pô, cara, eu fico até arrepiado. E uma conversa, ele tava meio bêbado, tá conversando comigo. Uma conversa totalmente informal. Ele falou assim, cara, eu vendia 100. Hoje eu vendo 5 vezes mais. Porque o Mário não deixou eu sair. Ele falou assim, não, você não vai sair não, você vai continuar com a gente. É verdade. Aí ele no negócio dele. Então esse tipo de negócio, ele te leva num outro patamar, né? Ele fala assim, puta, ele te dá muita autoridade no que você faz, né, cara? Então é muito legal você ver. E são 2 pessoas. Essa viagem de Chicago... Ele serviu para me aproximar de 2 pessoas. De você e do João, do Delivery. Eu falei a mesma coisa para ele. Eu falei, João, sim. eu admiro o seu trabalho pra caramba. Cara. Ele me beijou, me abraçou e falou assim, cara, obrigado. Porque eu vi que realmente o seu trabalho tem resultado. É porque a internet é um mundo, cara, de muita gente malandra, de muita gente safada, Concordo, sabe? 100%. E aí você tá há muito tempo no mercado e você vê uns caras que são merda nenhuma vendendo sucesso na internet. E aí, às vezes, você não consegue acompanhar esse cara. E aí, quando você quebra a sua cara e você fala assim, puta, cara, aquele cara lá que eu achava que... não sei se aquele cara fazer um bom trabalho. Faz um puta um trabalho bom. E aí, esses últimos meses me serviu pra ver o seu trabalho de perto e o trabalho do João de perto. São caras que, puta, eu realmente admiro agora. Eu sou realmente fã do trabalho. Obrigado, porque às vezes a gente não tem tempo. A gente foge tanto de charlatão na internet, a gente não tem tempo de ver. E quando você consegue ver o trabalho, né, é muito legal. E são caras que, puta, você... O Fernando Melo, que é meu amigo, é um cara que, puta, eu conheço no mercado há muitos anos. E aí tá fazendo um bom trabalho também. Então eu começo a admirar as pessoas pelo trabalho que fazem. Eu acho legal pra caramba. Obrigado, amigo. Deixa o seu Instagram. Eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de continuar com você por lá. Meu Instagram é tibenedete15, né? Eu falo bastante sobre hambúrguer, falo bastante sobre essa parte de networking. O nosso Instagram do Burger Tour Brasil é muito legal. A gente traz muito conteúdo, são caras muito engajados, né? Você, a gente vai na FISPA hoje de para-feira. E isso é demais, cara. Você é reconhecido por um trabalho que você faz genuinamente, né? Pra mim quando o cara fala assim, Thiago, cara, eu tinha uma vontade de te conhecer, cara. Você já me ajudou muito, direta e indiretamente, e sem cobrar R$1. Eu me ajudei falando coisas bestas, porque eu falo, eu nunca deixo ninguém sem resposta, nunca. Todo cara que me mandar uma mensagem no meu Instagram, ele vai ser respondido de alguma maneira, e rápido. Né? Porque eu sempre falo que tudo que você dá, a vida te devolve. Eu faço sempre a minha parte. Eu sempre, minha mulher que fala assim, mas você vai responder esse cara agora meia-noite. Cara, eu falo, amor, às vezes uma resposta minha ou sua, de pessoas que estão no mercado há muitos anos, uma coisa que pra mim é muito besta, é uma coisinha, puta, cara, faz isso, não faz isso. E pra esse cara é uma puta de uma informação legal. Pode ser uma grande virada de chave. Cara, às vezes é uma virada, e às vezes pra mim, um minuto que eu vou ficar na internet, um minuto no Instagram, eu falo assim, cara, faz isso. Cara, conversa com esse cara. Cara, procura esse fornecedor. Compra esse equipamento. Né? O cara me perguntou esses dias, Thiago, eu tenho uma chapa de tanto 18 milímetros, você acha que vai funcionar tal? Vai funcionar. Por quantos burgers você vende? 300 por noite no máximo? Pode comprar esse equipamento que funciona. O cara economizou uma grana, né? Entendeu? Então é uma coisa que é legal. Só peço pra me mandarem mensagem até as 10 da noite, que é o limite. Porque se você mandar mensagem, eu vou querer responder. Eu não consigo deixar vocês sem resposta. Minha mulher fica puta que a gente não consegue assistir filme na TV. Né? Galera, sigam aqui então, Tibenedete 15. Smart Burger Brasil, e também tem a Smart Burger, não. Burger Tour Brasil, e tem a Smart Burger Oficial. São os meus Instagrams que eu faço um trabalho aí nas redes sociais. Então segue o Thiago aí, segue o Burger Tour e segue a Smart. Irmão, obrigado pelo carinho, tamo junto demais. Foi bom demais. E pra você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera.